A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero, nesse momento, convidar você para nós lermos um texto da Bíblia que está escrito no livro de Lucas. Nós iremos ler o capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 23, que diz assim: Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Respondeu ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Meu amigo, ouvinte da palavra de Deus, eu quero convidar você nesse momento para nós meditarmos a respeito de um tema que diz: ganhe com as perdas. O texto bíblico que nós acabamos de ler narra a história de um jovem que dirige-se até Jesus e lhe faz uma pergunta acerca da eternidade. Ele diz: Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe faz outra pergunta, respondendo a sua. Você conhece os meus mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E esse jovem, ao ouvir a pergunta de Jesus, que também era a resposta, diz uma coisa interessante. Mas tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Observado ou guardado. Vai depender da tradução da sua Bíblia. Mas tudo isso eu tenho observado ou guardado desde a minha juventude. Então Jesus lhe diz: mas uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tu tens, dá aos pobres, depois você vem e me segue. E diz a Bíblia que aquele jovem, ao ouvir essas palavras de Jesus, ficou triste e saiu, porque ele era um homem muito rico. Usando a nossa linguagem dos dias atuais, ele era milionário. Quando nós analisamos o texto bíblico, chegamos à conclusão de que a intenção de Jesus não era que aquele homem ficasse pobre, mas que ele se desprendesse das coisas materiais. É basicamente o que tem acontecido nos dias atuais. As pessoas são tão presas a bens materiais que esquecem o mais importante da vida. Muitas vezes nós estamos tão presos a carro, a moto, a dinheiro, a casa, como se nós fôssemos viver com isso eternamente. E esquecemos de que um dia nós iremos partir dessa vida para outra e tudo isso vai ficar. Tudo isso um dia fica, quando a gente partir dessa vida para outra. Então nós só iremos levar a nossa fé em Deus. Tudo que nós construímos aqui, de coisas materiais, irá ficar. Por isso que Jesus disse: olha, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Ou seja, se desprenda das coisas materiais, porque um dia você vai prestar contas com Deus e nada disso você vai levar. Tudo isso vai ficar. Tudo isso é passageiro. Foi mais ou menos isso que Jesus estava dizendo para aquele homem que não entendeu o diálogo de Jesus e retirou-se muito triste. Eu quero meditar com você nesse momento
alguns pontos interessantes dessa passagem bíblica que muitas vezes nós esquecemos. E o primeiro ponto é que ser religioso não quer dizer nada. Quando Jesus falou para ele, você conhece os meus mandamentos? E Jesus falou os mandamentos. Ele disse a Jesus, mas tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Ou seja, eu cresci praticando os mandamentos. E é evidente que sim, porque aquele jovem fazia parte de uma seita farisaica que ele guardava de fato os mandamentos. Mas isso nos leva a acreditar, devido à expressão de Jesus, que ser religioso não quer dizer nada. Muitas vezes você vai pregar o Evangelho, vai falar de Jesus a uma pessoa, e ela diz, mas eu tenho a minha religião, eu sigo isso, eu sigo aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço a minha prece, eu dou esmola, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou assado. Jesus nos convida para que nós venhamos ser bem mais do que isso que nós somos. Até porque o Evangelho não é uma religião. A palavra de Deus nos diz que o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Enquanto as religiões causam confusões, Deus, Jesus, une as pessoas. As religiões não. É por isso que você vê católico metendo pau em protestante, os muçulmanos não podem ouvir falar de Jesus porque quer matar os cristãos, e fica aquela briga terrível entre as religiões. É uma briga constante que nunca se acaba. É um sempre metendo o pau no outro e querendo mostrar que a sua religião é correta e a do outro é errada. É isso que a religiosidade tem feito com as pessoas. Enquanto a religião separa, Deus une. Segundo, guardar os mandamentos não é suficiente para a salvação. Você lembra da expressão desse jovem? Mas tudo isso eu tenho observado ou guardado desde a minha mocidade. Ou seja, ele seguia os mandamentos, ele praticava os mandamentos, mas ele não era salvo. Ele não era salvo. A exemplo disso, nós podemos puxar o exemplo bíblico de Cornélio, um homem que a Bíblia diz que era temente a Deus, dava esmolas, um homem bom, mas que ainda não tinha um encontro pessoal com Jesus. Cornélio veio ter um encontro com Jesus quando Pedro foi à sua casa. Aí foi quando Pedro pregou o Evangelho para ele, e ele aceitou, foi batizado. Daí então, ele tornou-se um verdadeiro cristão. Guardar os mandamentos não quer dizer nada. Às vezes você vai evangelizar uma pessoa, ela, além de dizer que tem a sua religião, ela vai dizer que guarda os mandamentos. Mas eu guardo os mandamentos, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que dou esmola, todo mundo gosta de mim, eu tenho um Deus no coração, eu sou isso, sou aquilo. Jesus nos convida para que nós venhamos ser bem mais do que isso. O Evangelho vai além de você guardar os mandamentos de Deus. O Evangelho vai além, bem além. E Jesus nos convida para que nós não venhamos simplesmente guardar os mandamentos, como também nos desprender das coisas materiais, ter um encontro pessoal com Jesus e viver exclusivamente para a glória do seu louvor. Terceiro, dinheiro não compra salvação. Imagine se o dinheiro comprasse a salvação. O que seríamos de nós? Evidentemente, as únicas pessoas que iriam ser salvos seriam os milionários, aquelas pessoas donas de empresas, aquelas pessoas que têm bastante poder financeiro.
que seria de nós? Qual o preço seria a salvação? Mas ainda bem que a salvação não é comprada, e sim uma coisa gratuita de Deus para nós. Efésios capítulo 2 e versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, ela vem de Deus e não é comprada, é dada. Deus é quem nos dá a salvação através do seu favor imerecido, que é a sua graça, para a honra e glória do seu nome. 4. Para seguir a Cristo, é preciso abrir mão de algo. Você viu a expressão de Jesus para aquele jovem? Conhece os 1000 mandamentos? Aí Jesus disse, mas uma coisa ainda te falta. Pega tudo que tu tens, vende e dá aos pobres. Jesus queria que ele viesse a se desprender das coisas materiais. Ele teria que se desprender. Então, para seguir a Cristo, é preciso abrir mão de algo. Nós não podemos ficar presos ao materialismo. Existem pessoas que vivem presas ao materialismo. Vivem presas às coisas que não levam a nada. Coisas que muitas vezes irá te dar só dor de cabeça. Mas as pessoas têm essas coisas acima de Deus. Eu conheço muitas pessoas que são assim, que tratam as coisas materiais até maior do que Deus, esquecendo de que tudo que nós temos e tudo que nós somos é por conta de Deus. Ele é que nos dá força e saúde para que nós venhamos trabalhar e conquistar o nosso objetivo. Que nesse dia maravilhoso, Deus abra o seu coração e faça com que você venha se desprender daquilo que muitas vezes te afasta dele. Por isso que o tema dessa mensagem é ganhe com as perdas. Porque para que você venha ganhar lá na frente, é preciso que você venha perder muitas vezes aqui. Aquele jovem que procurou Jesus, ele teria que perder o seu lado material para que ele viesse ganhar a vida eterna. Então que nesse momento Deus abra a sua mente para que você venha colocar total confiança unicamente em Deus, ao invés de você confiar nas coisas materiais que não te levam a nada. Que Deus te abençoe e te guarde nesse momento, para todo sempre. Amém.